Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. No momento, nós estamos no capítulo 2, que é o capítulo central, que é o capítulo principal dessa carta. E nós estamos aqui concentrados, primeiramente, nos primeiros 12 versículos do capítulo 2, que são os 12 versículos que tratam a respeito do dia do Senhor, que era o problema que estava acontecendo ali naquela igreja, ok? Então vamos nos lembrar aqui do esboço da nossa sessão. Lembre-se então que nós já vimos o capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele tenta incentivar os seus leitores, o povo de Tessalônica, a continuar crescendo na fé e no amor e manter-se na constância e na fé em meio às perseguições. E o apóstolo Paulo, então, vai utilizar a questão da segunda vinda de Cristo e da retribuição que ocorrerá na segunda vinda. Então, no capítulo 2, ele começa a corrigir os erros que estavam acontecendo com relação ao dia do Senhor. Como nós vimos na nossa aula de introdução a essa epístola, o problema que estava acontecendo ali era de uma compreensão equivocada a respeito do dia do Senhor, que era oriundo de cartas de falsos mestres, de falsas profecias, falsos profetas, digamos assim, ok? O próprio texto vai dizer isso aqui no versículo 2, quando fala que ninguém vos perturbeis, quer por espírito, referindo-se a profecias, quer por palavra, ou seja, por ensino, e quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, parece que houve ali uma ampla incidência de pessoas ensinando de maneira equivocada a respeito do dia do Senhor. E nós já vamos ver que compreensão era essa equivocada, mas só vendo aqui no nosso esboço que então esses 12 versículos do capítulo 2 são divididos em duas partes, onde a primeira parte o apóstolo Paulo lida com aquilo que vai iniciar o dia do Senhor, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E então no capítulo 2, versículos de 6 a 12, ele vai enfatizar o mistério da iniquidade, pois ele vai dizer que o iníquo deverá ser revelado. E então ele vai versar a respeito dessa revelação, certo? Do mistério da iniquidade, ok, irmãos? Então nós vamos nessa aula então enfatizar aqui os versículos 3, 4 e 5 para terminar essa parte em que o apóstolo Paulo discute aqui o início do dia do Senhor. Mas antes disso, vamos então aqui voltar para o versículo 1, e eu vou mostrar então tudo o que nós vimos na aula passada, só que de uma maneira mais rápida, mais resumida, para que vocês possam entender. Então, o assunto que o apóstolo Paulo está tratando aqui é quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. E também ele vai falar aqui a respeito do dia do Senhor. Então, no geral, este vai ser o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar. A relação da vinda do Senhor Jesus Cristo com o dia do Senhor, ok? Por quê? Porque o que estava acontecendo ali era que algumas pessoas estavam acreditando, com base nestes falsos ensinos, que o dia do Senhor já havia começado. Se o dia do Senhor já havia começado, então eles haviam perdido a vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o argumento do apóstolo Paulo, entendo eu. Por isso que eu expliquei a vocês que há duas formas de nós lermos este texto aqui, que é uma leitura pré-tribulacionista, ou seja, entendendo que o apóstolo Paulo está falando aqui é a respeito do arrebatamento da igreja ligado ao dia do Senhor, e a do pós-tribulacionismo, que entende que o apóstolo Paulo está falando a respeito da vinda de Cristo após a tribulação, após o dia do Senhor.
Como eu tentei demonstrar a vocês, a linha que eu tendo a seguir, e lembrando a vocês, esse é um assunto muito difícil, é um assunto em que nós nunca podemos fechar questão sobre isso, mas a posição que eu tendo a seguir é essa posição pré-tribulacionista, a posição que entende que o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse texto é o que eu acabei de dizer a vocês, que que haverá uma vinda do Senhor Jesus Cristo, ou que nós precisamos entender a vinda do Senhor Jesus Cristo como um complexo de eventos que envolverá o arrebatamento da igreja antes da tribulação e a revelação do Senhor Jesus Cristo após a tribulação. Isso é o que é chamado de vinda do Senhor Jesus Cristo. E que isso foi, então, ensinado no Novo Testamento, uma novidade neotestamentária do apóstolo Paulo, certo? E que, então, é isso que Paulo está tratando aqui. Por isso que isso concorda com a nossa interpretação dos fatos, de que eles estavam achando que se já entraram no dia do Senhor, então eles haviam perdido a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer para ele, vai explicar para eles que não, eles não estavam no dia do Senhor e que algumas coisas precisavam acontecer para que eles chegassem no dia, ou para que chegasse o dia do Senhor, ok? Então, ele começa falando aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Eu mostrei a vocês que isso é muito parecido, ou que na verdade isso é paralelo com o que ele ensina no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, onde ele vai falar também sobre a vinda do Senhor, e então ele vai falar aqui juntamente com eles o Senhor Jesus Cristo tendo um encontro com o seu povo, mostrando então que aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 é o que ele tem em mente aqui em 2 Tessalonicenses 2:1, ok? E então eu cito um outro texto paralelo, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, onde o apóstolo Paulo também trata do mesmo assunto, ok? Ele vai falar aqui a respeito de uma ressurreição, ele vai falar aqui a respeito de uma transformação, e ele chama este evento de mistério, o que nos mostra que ele foi o agente por meio de quem Deus quis revelar essas informações, de que a escatologia relacionada aos crentes do Novo Testamento, da igreja, ela possui um aspecto novo, que é este aspecto do arrebatamento, ok? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito do dia do Senhor. E eu, então, também mostrei a vocês que em 1 Tessalonicenses 5, 3 e 4, o apóstolo Paulo explica que o dia do Senhor é um período de eventos que será experimentado de duas formas. Em primeiro lugar, daqueles que dizem paz e segurança. Eles serão destruídos. Então, o dia do Senhor é um dia de destruição. Será um dia também de trevas. O dia do Senhor é um dia de escuridão. E nós vimos os textos do Antigo Testamento que mostram isso, ok? Então, será um dia de ira, como 2 Tessalonicenses 5:9 diz. Mas os irmãos, vós irmãos, ele menciona aqui, não estão nas trevas, não vão ser pegues de surpresa, e eles vão alcançar a salvação, pois não foram destinados para a ira. Então, o dia do Senhor é um dia destinado a juízo contra este mundo, ok? E não um dia para ser experimentado pelos cristãos, pelos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Estes serão libertos, e como eu expliquei a vocês, a posição que eu defendo é que eles serão libertos deste período do dia do Senhor por meio do arrebatamento, ok? Por meio da vinda do Senhor em arrebatamento da sua igreja. Agora, então, nós vamos entrar aqui nos versículos 3 a 5, irmãos, que
nestes 3 versículos, o apóstolo Paulo, então, vai lidar diretamente quanto ao início do dia do Senhor, ok? Então, só comentando anteriormente, aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que costumava dizer-vos estas coisas quando ainda estava com eles. Então, isso significa dizer que a nossa leitura deste texto deve levar em conta aquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado a eles. Nós não temos como saber, pois o apóstolo Paulo não deixou registrado aquilo que ele ensinou pessoalmente aos Tessalonicenses. O que nós temos é a primeira carta aos Tessalonicenses e o restante da teologia paulina, ok? Mas nós precisamos saber que é muito importante a gente entender aqui, nesse versículo 5, em primeiro lugar, que eles estavam esquecidos, ok? De verdades que o apóstolo Paulo já havia ensinado a eles quanto ao dia do Senhor. E em segundo lugar, que o apóstolo Paulo já havia ensinado sobre isso, e o melhor que nós podemos fazer é então analisar a primeira carta aos Tessalonicenses e o restante da teologia paulina a respeito dos assuntos que ele trata aqui nos versículos 3 e 4, ok? Então, no versículo 3, o apóstolo Paulo começa dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane. Então, ele volta a essa questão, e isso daqui é muito paralelo ao que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo introduz o seu sermão escatológico da mesma forma: vede que ninguém vos engane. Então, a escatologia, a esperança da igreja, é um assunto difícil e é um assunto também que traz muito engano, ok, irmãos? Então, até hoje, a grande maioria das seitas enfatizam muito as questões escatológicas. Então, o apóstolo Paulo já sabia que questões escatológicas são questões que provocam muitos enganos, ok? E qual era o engano que estava acontecendo aqui? Era o engano quanto ao início do dia do Senhor. Eles achavam que já estavam no dia do Senhor. Paulo, então, vai dizer para ele que isto, ou seja, o início do dia do Senhor, não acontecerá, veja aqui, não acontecerá sem que. Então, note aqui o sem que. Porque o apóstolo Paulo vai dizer as condições sine qua non de início do dia do Senhor. As condições que devem acontecer para que o dia do Senhor, então, se inicie, ok? Veja que ele começa dizendo aqui: sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Há amplo debate entre os estudiosos se aqui o apóstolo Paulo está colocando uma ordem cronológica, ok? Ou seja, primeiro vem a apostasia, depois é revelado o homem da iniquidade. Eu particularmente entendo que este primeiro aqui, ele não introduz uma ordem cronológica, ele introduz o que primeiro deve vir para começar o dia do Senhor. E então ele menciona duas coisas que devem vir. Em primeiro lugar, deve vir a apostasia, e em segundo lugar, que seja revelado o homem da iniquidade, ok? Essas são as duas condições que vão acontecer, e então o dia do Senhor vai se iniciar, ok, irmãos? E que por isso, então, o apóstolo Paulo vai mostrar para eles que, como isso não aconteceu, eles ainda não estavam no dia do Senhor. O que nós temos, então, que fazer nessa aula é analisar essas duas condições. O que é essa apostasia e o que é este homem da iniquidade? Então vamos, em primeiro lugar, analisar aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com a palavrinha
apostasia. Bem, irmãos, a palavra apostasia, ela literalmente, na língua grega, é a palavrinha apostasia, e ela significa literalmente um afastamento, um esquecimento de algo, ok? Então, no Novo Testamento, ela ocorre também lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo, quando é dito lá em Atos capítulo 21, que foram informados a teu respeito, Atos 21, 21, que ensine todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Essa é a única ocorrência da palavrinha apostasia, além deste texto aqui, e ela implica então um afastamento do ensino de Moisés, que era uma acusação que estava sendo feita contra o apóstolo Paulo, ok? Só que existe um detalhe neste afastamento. Ele é um afastamento de cunho religioso, ok? Então, de cunho moral. Isso deve ser dito porque há alguns pré-tribulacionistas que procuram defender que a palavrinha apostasia aqui, ela se refira ao afastamento da igreja, ok? Muito embora essa posição seja muito tentadora e defendida por grandes estudiosos, como é o caso de Pentecost, e como é o caso também do saudoso professor Carlos Oswaldo de Cardoso Pinto, então um grande professor brasileiro, ambos defendiam essa ideia, que a palavra apostasia aqui significa afastamento. E eles tinham suas boas bases, mas o que eles não levavam em conta é que tanto no grego bíblico quanto em outras formas da literatura grega, a palavra apostasia sempre foi usada ou para afastamentos, ou para rebeliões religiosas, ou rebeliões políticas, ok? Então ela sempre tem um cunho, ela não é um mero afastamento espacial, um afastamento geográfico, mas é um afastamento religioso, um afastamento político. Agora a questão é, quem vai apostatar? Que apostasia, que afastamento será este? Como eu disse a vocês, irmãos, o máximo que nós temos é a respeito disso daqui, que Paulo já havia tratado com eles, e essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo simplesmente menciona, porque ele já havia tratado com os tessalonicenses. O que nós temos de mais próximo do que o apóstolo Paulo fala a respeito de uma apostasia é em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí você tem a tradução apostatarão, mas não é a palavrinha apostasia, mas é uma palavra semelhante, ok? Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então aqui o apóstolo Paulo parece sugerir, e quando ele fala de últimos tempos, nós precisamos entender que ele está falando da era da igreja, mas que tudo isso se intensificará nos últimos tempos, ok? Então, o que o apóstolo Paulo parece estar sugerindo aqui é que haverá uma espécie de apostasia religiosa da igreja nos últimos tempos. Eu entendo que talvez seja isso que o Senhor Jesus Cristo se refira lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala que o amor se esfriará de quase todos, ok? Então, na cronologia bíblica, eu entendo então que vai haver essa grande apostasia, onde pessoas trairão pessoas, o amor se esfriará, os santos serão traídos uns pelos outros, certo? E isso será essa grande apostasia que vai acontecer ali nos últimos tempos. Então, essa é a minha posição particular a respeito do que Paulo está falando desta apostasia aqui, ok, irmãos? Só que, mais uma vez,
é importante que se diga, você tem outras posições muito fortes também. Você tem a posição que afirma que essa apostasia é uma apostasia mundial, ou seja, é uma rebelião mundial contra Deus, e que, portanto, a apostasia, o afastamento de Deus, é do Deus Criador, do compromisso do homem com o seu Criador. Então vai haver uma espécie de rebelião mundial contra Deus e a sua lei nos últimos tempos, ok? Eu entendo que isso aqui deve ser mais relacionado ao povo de Deus. Então, dentro do que se espera ser o povo de Deus, da comunidade de judeus e gentios, na igreja haverá uma espécie de apostasia, de abandono da fé em massa nos últimos tempos. Isso será a grande apostasia. E então, o segundo fator aqui é que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é um outro fator que vai iniciar o dia do Senhor. Então, nenhum outro fator, o apóstolo Paulo dá tantos detalhes aqui, quanto este fator a respeito do dia ou do homem da iniquidade, ok? Isso, só abrindo um leve parênteses aqui, isso pode indicar, irmãos, também, e aqui veja como eu estou sendo cuidadoso, veja como eu não estou fechando questões onde o texto bíblico não permite que a gente feche. Mas isso nos levanta a suspeita de que o apóstolo Paulo não comentou a apostasia, porque ele já havia comentado na primeira carta. Então este é um argumento forte para a ideia de que essa apostasia se refira ao arrebatamento. Eu ainda não me convenci, apenas porque a palavra apostasia, ela geralmente é usada para afastamentos de cunho religioso e não de cunho meramente espacial, ok? Mas o fato de que o apóstolo Paulo vai entrar em detalhes quanto a este segundo critério, que é a revelação do homem da iniquidade, e não entra em detalhes quanto ao primeiro critério, talvez seja porque ele já entrou em detalhes na primeira carta. Ok, irmãos? Mas agora, então, ele vai explicar que um outro fator que trará o dia do Senhor, que fará iniciar o dia do Senhor, é a revelação do homem da iniquidade, ou o homem o homem que é marcado por impureza, o homem que é marcado por pecaminosidade, ok? Quem é este homem? Em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa entender que essa palavrinha homem se refere a uma pessoa. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma pessoa que será revelado e que essa pessoa será marcada por iniquidade, ok? Então eu trouxe aqui alguns textos para a gente analisar aqui dos versículos 3 e 4, textos paralelos que nos ajudam a entender o pano de fundo de Paulo nessa afirmação a respeito do homem da iniquidade. Então, aqui no versículo, comparando o versículo 3 com Daniel capítulo 9, versículo 27, nós temos o seguinte: em Daniel 9, 27, fala a respeito de uma pessoa, e o contexto lá é das 70 semanas, então ele entra na última semana e diz que ele firmará aliança, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, na última semana haverá uma pessoa que fará uma aliança com a nação de Israel por uma semana. Só que na metade da semana ele vai fazer cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. E então ele fala aqui sobre a asa das abominações, e grave essa expressão aqui, virá o assolador. E a ideia de assolador aqui é de alguém que destrói, que provoca perdição, que provoca ruína, ok? Só que então
ele será destruído. Ele há de receber uma destruição sobre ele. Ok? Aqui em 2 Tessalonicenses 2,3, ele é chamado de o homem da iniquidade. Então note aqui que ele fala das abominações e ele vai falar também aqui do homem da iniquidade. Outro texto muito importante nesse respeito aqui, que eu não coloquei, mas eu vou escrever aqui para vocês, é o texto de Mateus capítulo 24 e versículo 15. Neste texto, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ok? Ou seja, Jesus está utilizando o termo que Daniel utilizou, asas das abominações, ou o abominável da desolação, o assolador, a abominação que causa destruição, certo? Então ele é o homem da iniquidade, ele é um homem que é uma abominação, um homem que é marcado por essa abominação, ok? Só que ele é também o filho da perdição. E a ideia de filho da perdição é que ele é herdeiro da perdição, o que nos remete aqui a isso que vai acontecer, a sua destruição. Ele é o homem da iniquidade, mas ele é o herdeiro da destruição. Ele há de ser destruído, ok? O próprio texto de 2 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, vai falar aqui no versículo 8 o seguinte: que será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com sopro da sua boca e o destruirá. Então, claramente, Paulo está falando aqui a respeito daquele sobre quem Daniel falou em Daniel capítulo 9, versículo 27, ok? Então, nós não podemos desprezar a questão das 70 semanas. Então, Paulo está se referindo àquele que vai aparecer na última semana. Ele será revelado. O homem da iniquidade, que vai revelar a sua iniquidade no meio da semana, mas que será destruído no final da semana, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ok? Então, esse homem da perdição, falando aqui no versículo 3, homem da iniquidade, filho da perdição, é paralelo a Daniel 9:27, certo? E então aqui no versículo 4, ele dá mais detalhes sobre este homem. Ele diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Note que aqui ele fala que ele se opõe. Eu então entendo que você tem a mesma ideia aqui quando o apóstolo João escreve sobre o anticristo, ou aquele que se opõe a Jesus Cristo. Então ele fala que já é última hora, mas que ainda vem o anticristo. Então note que, na perspectiva bíblica, a última hora, os últimos dias, eles marcam estes eventos que se intensificarão no final dos últimos dias. Então, há agora muitos anticristos, porque nós estamos na última hora, mas ainda vem o anticristo. Ainda vem o opositor do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6, quando vai narrar o surgimento, então, desta figura, ou pelo menos a sua manifestação no meio da semana, essa é a minha interpretação ali, depois do capítulo 12, que retoma a primeira vinda de Cristo, mas então o ministério, digamos assim, de Satanás vai desaguar então no anticristo e no falso profeta. É dito lá que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias
e blasfêmias. Então veja aqui que ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ele blasfema contra Deus. Veja que ele fala que ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, ele difama o nome de Deus e difama o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, ok? Então, note aqui que isso é muito semelhante à linguagem do versículo 4. Ele é contra Deus, ele é contra qualquer objeto de culto, então ele menciona o tabernáculo e os que habitam no céu, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele se coloca contra Deus, mas ele então se coloca como objeto de culto das pessoas. O que demonstra, então, irmãos, a necessidade dessa apostasia. Então, essa apostasia coincidirá também com o ministério do anticristo, certo? E então, isso vai iniciar o grande dia do Senhor. Então, eu penso que a leitura destes dois versículos aqui, então voltando para eles, nos mostram que esses dois versículos coincidem com o restante da teologia bíblica, de que nos últimos tempos, no final dos dias, haverá um período que foi profetizado pelo profeta Daniel, que será marcado pelo anticristo. Então, nesse período, vai haver uma apostasia e vai haver a manifestação deste personagem do anticristo, certo? Obviamente que lá em Daniel nos é dito que é apenas no meio da semana que ele virá com as asas da abominação, que ele vai cessar o sacrifício e ele vai manifestar então a sua grande maldade. Mas no começo da semana, então, ele surge, ele então começa o seu trabalho. E isso concorda com o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, como sendo as características do dia do Senhor. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente então recapitula, tenta explicar um pouquinho mais e avança então para a parte do versículo 6 em diante. Então fiquem com Deus e até lá.